que assolava todas as regiões. E Dona Otília Engrácia de Oliveira, ela fez uma promessa de que se nossa cidade não fosse afetada por essa doença, a partir daquele momento São Sebastião seria homenageado. E graças a Deus, através da intercessão de São Sebastião, Bom Jardim não foi atingida. A partir daquele momento, todos os anos comemorava-se o dia de São Sebastião, que é 25 de janeiro. Em 1953, seu Severino Ferreira dos Santos, seu Bilbo Celso, prefeito de Bom Jardim, ele convidou papai para tomar conta da capela, para tomar conta da festa de São Sebastião. E papai aceitou. A partir desse momento, eles começaram a crescer. A festa começou a crescer e teve a oportunidade de, no ano de 1954, em Limoeiro, encontrava-se um parque famoso da cidade de Campina Grande, e papai foi lá e convidou, na época, seu Lima, proprietário do Parque Lima, para também fazer parte da festa de São Sebastião. A cada dia a festa aumentava, mas os recursos que tinham eram pequenos e a igreja começou a precisar de algumas reformas. Então juntou-se papai, junto com o seu Irineu, que era um coletor, mas é um bom jardinense, a querer reformar a capela de São Sebastião. Daí surgiu a necessidade de arrecadações. Então eles começaram a pedir material de construção, pedir auxílio a algumas pessoas. E muita gente propôs-se a doar até os pedreiros, a areia, o cimento, sem cobrar nada. E assim, aos poucos, foi se edificando a capela de São Sebastião. Durante esse período, eram feitas as quermesses, para que, com a arrecadação do dinheiro, começassem a comprar o que estava necessitando. Porque faltavam portas, faltavam as portas, as janelas, e esse grupo resolveu solicitar as doações. E também, no período dessa construção, essas imagens, as imagens da igreja, elas também não tinham. Tinha só a imagem de São Sebastião, que já existia desde 1926. Como existia aqui em Bom Jardim uma senhora antiga, religiosa, chamada Dona Irene de Seu Flor, ela fez uma reunião, e nessa reunião ela disse: eu tenho ideia, São Sebastião, durante o período da reforma, deverá passar um dia na casa de cada bom jardinense. Seguindo a fala de Fabiane, a minha irmã mais nova, como Dona Irene viu, as pessoas viram a necessidade de reformar a igreja, uma senhora daqui da nossa cidade, Dona Irene, sugeriu que a imagem de São Sebastião visitasse as casas, visitasse as pessoas. E em cada casa dessas a imagem passava pelo menos 8 dias, né? E essas pessoas contribuíam para a construção da igreja. Então, passou em várias ruas de Bom Jardim, não só foi a Rua da Palha, mas que é a Rua Manuel Augusto, a gente conhece como Rua da Palha. Ela passou em quase todas as casas da rua, aquelas pessoas que queriam ficar com a imagem, e muita gente naquela época queria. Isso irradiou-se pela cidade toda. Então as pessoas queriam ficar com a imagem e contribuir. A primeira casa, segundo conta a história, foi a casa de seu Mário Barbosa, que era um senhor que tinha uma fazenda aqui perto, né, e morava também na cidade. Então a imagem ficou lá, e a última casa que ela passou esse tempo foi a casa de papai, foi a casa da gente, que ficava aqui mais próximo a capela. Então ela passou esse tempo lá e as pessoas contribuíram, e teve quermesse, que as pessoas também saíam nos sítios arrecadando prendas, né? Então os jovens mesmo se uniam, ia tirar prenda para quando fosse à noite ter a quermesse. Seu Luiz Orobó era o leiloeiro
né? Então já a quermesse em si já era uma festa. Então as pessoas compravam, ofereciam para os outros, né? Muita gente da cidade fazia doce, fazia bolo, fazia frango assado e trazia para ser leiloado. E assim, com a ajuda do povo, né? Com a ajuda do povo e o empenho deles, de seu Irineu, de papai e de tantos outros, mestre Dé, foi reformada a capela, porque a capela já existia. Aí reformaram a capela e a partir daí ficou Rinaldo Barros encarregado de todos os anos promover essas angariações de prenda, de coisa, para fazer essas quermesses e dar continuidade à festa, porque a festa não morresse. Porque apesar de ter sido muito lá atrás a promessa, eles viram a necessidade de continuar com o pagamento da promessa. Então, todos os anos, ele tomava a frente dessa comissão e angariava as coisas para fazer a festa. E a festa não tinha noiteiro. A festa não tinha noiteiro. Tudo que era angariado dava para fazer a festa. E foi assim, como o Fábio disse, ele viu a necessidade de trazer um parque melhor, porque naquela época só tinha aquele jaú, balança, aquele negócio. Então ele se dirigiu à cidade de Limoeiro, onde estava, como o Fábio já tinha falado, né? Mas eu vou falar novamente. Estava lá um parque armado, que era o Parque Lima, que era de Campina Grande. Ele conseguiu que esse parque viesse para quê? Naquela época os parques cobravam, mas o parque veio gratuitamente. A única coisa que eles exigiram, que eles pediram, foi a energia. E eles conseguiram a energia através com a prefeitura e o parque funcionou. E a partir daí, eu acho que a juventude conhece a festa, que começou assim, né? E a festa tomou ares, né? A festa, cada dia tinha mais gente, mais animação. Nós, jovens, na minha idade de 12, 13 anos, nós nos juntávamos a papai, saíamos de porta em porta. Em todas as ruas de Bom Jardim, a gente ia adquirir dinheiro, prêmios, prendas, para que a festa continuasse. E a cada momento a festa tomava espaço nesse Bom Jardim inteiro, coisa que jamais a gente pode esquecer. A nossa gratidão a São Sebastião era tão grande, tão grande, tão grande, tão fervorosa, que a gente, a cada dia que a gente vivia, parecia que a gente estava chegando mais perto dele. Mas diante de todas essas alegrias, a gente também teve muita tristeza. Porque, como em todo o tempo, existem sempre pessoas maldosas que não deixavam de fazer suas críticas. E certo dia, ao amanhecer na casa de papai, foi uma tristeza. Porque lá no terraço do meu pai, que era um homem muito digno, de muita boa qualidade, as pessoas de má índole fizeram pasquins, perguntando onde que ele colocava o dinheiro da festa, que as pessoas não estavam vendo os resultados, e aquilo ali nos entristeceu. Até deixou no meu peito, no meu coração, uma mágoa que até hoje a gente não esquece, porque quem estava querendo prejudicar, às vezes até ficou sem qualidade, porque a festa não perdeu o brilho, São Sebastião não deixou de ser proclamado, São Sebastião não deixou de receber as visitas, os monjardinenses que estavam lá pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, por Recife, por todas as cidades vizinhas da nossa cidade, vinham para a festa, e o nome de Rinaldo Barros nunca, jamais, durante todo esse tempo foi esquecido, porque se depois dele ninguém mais teve essa vontade, essa busca de Jesus na pessoa de São Sebastião, para que essa festa nunca pudesse se acabar. E assim a gente passou para os filhos da gente, nasceram os netos, a devoção foi crescendo. Quando a gente, nos primeiros dias que os nossos filhos
nasciam, estavam começando a falar, a coisa que a gente mais cantava para que eles pudessem aprender era o hino de São Sebastião. Isso aqui até nos emociona, porque nunca na minha vida eu vou esquecer da primeira vez que eu vi o meu filho cantar o hino de São Sebastião, em louvor a ele por conta do meu pai. Então, nada vai deixar a gente deixar cair essa festa. A gente já não tem mais idade para que esse brilho, para que a gente possa ir atrás das pessoas, mas a gente também não vai deixar nunca morrer essa nossa devoção e esse nosso agradecimento a Rinaldo, a seu Irineu, a seu João Gordura, a seu o marido de da mãe de Delvo, de Dona Hermínia, de Dona Nenê, de seu Paulo Bar, que eram as pessoas da idade do meu pai que se juntavam a ele para fazer toda essa festa. Acabou. A festa de São Sebastião, em longos anos, em longas cidades, enfim, em quase todo o Brasil, onde existe povo bom-jardinense, até mesmo no exterior, como a gente tem amigos, familiares na França, diz que a data que jamais se esquece é 2 de fevereiro. E a pessoa que deve ser sempre lembrada em Bom Jardim por N motivos é Rinaldo Barros. Eu costumo dizer que Rinaldo Barros é um mito, ou era um mito. Era um mito lembrado em Bom Jardim por todo o povo bom-jardinense. Era um mito que gostava de fazer o bem. E essa festa também trouxe, como minha irmã falou, tristezas para nós todos. Essa festa, no final, a família Rinaldo Barros, junto a Laurinete, a Lúcia, a Marilene, a Maria de Paulo Bar, a Sônia Galdino, que era quem fazia, a gente saía, pegava um burrinho lá na casa de Coelho, finado Coelho, de Hilda, pegava Nanu, Neide, já era pequena, mas pegava Nanu e Ná, para a gente ir para os sítios, agariar as mercadorias, né, as prendas para essa quermesse. Mas também a gente teve um momento de tristeza. A gente teve tanto momento de tristeza que eu presenciei choro de papai e mamãe. Porque um certo dia, quando vieram aqui, papai, isso aqui era a casa dele, era a casa. Essa igrejinha, papai conseguiu, através de amigos, colocar gesso. Papai conseguiu fazer a eletricidade. Papai conseguiu tudo por amizade, sem precisar de administradores municipais, entenderam? Por prefeitura. E a gente chegou a um momento de tristeza, onde eu quis dizer, quis me emocionar, mas vamos deixar para lá. Quando eu vi papai e mamãe chorando, ao entregar a chave, minha gente, a chave que papai tinha dessa igreja, pediram, porque o motivo era que a igreja de São Sebastião de agora em diante, vai pertencer ao bispo de Nazaré. E a gente não tem ordem para pessoas particulares, onde papai passou 32 anos. Foi quando eu vi papai e mamãe chorando de tristeza. Quando a festa terminava, a gente costumava dizer assim, agora a gente vai varrer a rua, a porta da igreja, a praça para achar dinheiro. Lúcia, Laurinete, eu e diversas aqui. E eu quis lembrar bem essa tristeza que papai passou depois de 30 anos. E foi assim a vida da gente. Vivemos, trabalhamos, ajudamos a construir, ajudamos a fazer a festa. Quando chegava a festa, parecia que Nosso Senhor vinha na terra. Eu me lembrou muito bem que junho pequeno, se não tivesse um filho, se não tivesse um neto na festa, papai morria. Aí mandava buscar
os netos numa Kombi para trazer para o começo da festa até as 9h. Papai tinha um magazine ali que por trás, quando esse povo vinha de Recife, minha irmã com os filhos, aí quando amanhecia o dia do 2 de fevereiro já era com hino, já era com alvorada. O pequenininho que hoje tem Júnior, que é o primeiro neto, ele corria para a porta da loja por trás, né? E começava a cantar mesmo. Viva São Sebastião, acompanhando a banda e acompanhando a alvorada. Quer dizer, eu digo assim, a igreja de São Sebastião é nossa. A igreja de São Sebastião é do povo dessa rua. E tá aí a história de papai. Para mim e para muitos e muitos, papai foi um mito com jardinense, onde em cada canto da cidade meu pai é lembrado. Como foi dito anteriormente, quem começou a participar da festa São Sebastião foi o Parque Lima, do saudoso Seu Lima, que era composto por uma roda gigante, que quem comandava a roda gigante era um homem chamado Xerefe, conhecido por todo mundo, um carrossel de avião, encarregado, como tinha o seu Tarcísio, o carrossel de cavalinhos. Existia também uma cabine de mensagens para apaixonados pelo seu Tarcísio. O parque era composto por um mudo que era querido por todo mundo jardinense. Papai, na época, era mesmo que Papai Noel. Era procurado por todas as crianças, como as pessoas sabiam que ele era quem comandava a festa de Sebastião. As pessoas, seu Rinaldo, me coloca ali no carrossel de cavalinho, me coloca ali na roda gigante. Ele chegava no portão de entrada e dizia, é meu. Aí o responsável pelo brinquedo colocava o menino como se fosse de casa. Assim teve continuidade. Hoje vivemos em um mundo mais avançado, que já se tem kamikaze, já se tem samba, já se tem um brinquedo mais evoluído. Mas a tradicional festa de São Sebastião não deixa de existir, uma vez com toda a modernidade. Mas sabem todos que o iniciante da festa foi papai.